E aí, galera do quinto ano aí do Colégio Acalanto, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Nessa videoaula de História, trataremos do assunto Grupos Tradicionais e a Conquista dos Direitos, páginas 2 a 7. Novamente, o assunto Grupos Tradicionais e a Conquista dos Direitos, páginas 2 a 7. Trata-se do início do primeiro capítulo da nossa terceira unidade. É o início do primeiro capítulo da nossa terceira unidade. Então, vamos nessa, pessoal. Novamente, nosso título, Grupos Tradicionais e a Conquista dos Direitos. Jário, pai de Elias, resolveu levar o filho e alguns amigos para visitar o arquivo do jornal JP Notícias, onde trabalhava como jornalista. Ao ler notícias antigas durante a visita, as crianças perceberam que, em diferentes momentos da história do Brasil, foi preciso que a população lutasse para a conquista dos direitos. A luta dos negros por liberdade e igualdade. Elias e os amigos ficaram muito interessados em conhecer notícias que retratavam lutas de grupos sociais por direitos. Vamos continuar? Uma das edições históricas, publicada em 1883, trazia a seguinte manchete: a favor do abolicionismo. As crianças já tinham estudado na escola o que significava ser abolicionista. Você já sabe que milhões de africanos foram trazidos à força ao Brasil e aqui foram utilizados como mão de obra escrava em diferentes atividades. Eles eram expostos aos mais diversos perigos e sofriam punições e castigos físicos constantemente. Mas contra esses abusos e a favor de sua liberdade, os escravizados lutavam e resistiram por meio de diversas práticas. A temática desse assunto está voltada logo no início para a luta da questão da liberdade e a questão também do direito dos negros aqui no Brasil. Lembrando que os negros eles foram trazidos da África e foram aqui escravizados. Então dizer que a fulana é descendente de escravos, não existe descendente de escravos. Existe sim descendente de negros que foram escravizados. Então havia essa questão da luta pela liberdade, para, no caso, adotar no Brasil, ser promulgada aqui no Brasil, a abolição da escravatura. Então, esse início desse assunto trata muito dessa temática, da questão da escravidão que foi adotada pelo Brasil, aqui no Brasil por séculos, onde a mão de obra escrava negra ela foi adotada, empregada em vários tipos de atividades. Nós temos aqui a questão do campo, onde eles eram utilizados como força motora para fazer o caldo da cana-de-açúcar, para fazer ou tanto a cachaça ou também o açúcar aqui em atividades domésticas. Então, é uma mancha, infelizmente, da história do Brasil, a questão da escravidão, que durou por séculos. Haja vista que o Brasil foi um dos últimos países a acabar com a escravidão no mundo. Já lembrou às crianças que, ao longo do tempo, as pressões realizadas por escravizados e libertos, escravizados que conquistaram a liberdade, colaboraram para o fim do sistema escravista no Brasil. No século XIX, as lutas dos negros escravizados ganharam um aliado, o movimento abolicionista. E antes da continuidade, muitos desses escravos eles tinham forma de resistência. Muitos deles fugiam, outros formavam quilombos, o mais conhecido quilombo de todos, o quilombo dos Palmares, que na Serra da Barriga, hoje em Alagoas, onde teve seu líder Zumbi dos Palmares. Então, eles quebravam o maquinário, então era uma forma de resistência contra a escravidão, certo? E no século XIX, os negros eles ganharam um aliado que foi o movimento abolicionista. Esse movimento contava com a participação de advogados, jornalistas, políticos, estudantes e escravizados. Por meio de manifestações públicas e da publicação de artigos em jornais, o governo foi obrigado a aprovar leis que garantiam uma gradual libertação, uma lenta e gradual libertação da população escravizada.
até que no dia 13 de maio de 1888, a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, que acabou assim abolindo a escravidão aqui no Brasil. Antes da Áurea, a Lei Áurea, outras leis entraram em vigor no Brasil, como a Lei do Ventre Livre, de 1871, que garantia a liberdade aos filhos dos escravizados, e a Lei do Sexagenário, que garantia a liberdade aos escravizados com mais de 60 anos de idade. Já essa última lei, ela ficou conhecida como a Lei da Gargalhada Nacional, porque não chegava, nenhum escravo chegava a ter mais de 60 anos de idade. A população brasileira não chegava a 60 anos de idade nessa época, quanto mais um escravo, tá certo? Então, na efetividade, sendo efetiva, essa lei ela não tinha nenhum tipo de ganho para os escravos. Depois de 1888, os negros passaram a ter uma vida melhor? Não, Marina. Levou muito tempo para haver uma mudança significativa na vida dos libertos. Temos aqui a missa campal no Rio de Janeiro, com a presença da princesa Isabel em comemoração à abolição da escravidão. A liberdade na imprensa. Na época em que ocorreu a abolição da escravidão no Brasil, o país já possuía alguns jornais que traziam notícias variadas. No JP Notícias, havia um exemplar de um outro jornal no qual foi publicada uma notícia sobre esse acontecimento. Temos aqui a Gazeta de Notícia, que é uma tiragem real daquela época, de 1888, no dia 13 de maio de 1888, e o que chama a atenção são algumas palavras que naquela época tinham uma forma de escrita diferente. Lembrando que há uma evolução na forma de escrita. Brasil escrito com Z não é que é errado, não é que aí está escrito errado. Pelo contrário, é porque era escrito dessa forma mesmo, tá certo? Então, há uma evolução na escrita. E você dá para perceber algumas mudanças nessa forma de escrita no Brasil, como extinção mesmo, está escrito de forma diferente, não é que de forma errada, é diferente para a época, tá certo? Para nossa época. E antes de terminar, eu quero deixar o código dessa videoaula. O código dessa videoaula é Lei Áurea. Isso mesmo, o código dessa videoaula é Lei Áurea. Foi a lei que pôs fim à escravidão no Brasil, tá certo? Só lembrando que dúvidas, sugestões devem ser enviadas pelo Instagram via direto para Prof. George Ribeiro. Bye, bye, pessoal. Fiquem todos com Deus e até a próxima. Valeu!